Você já se perguntou por que algumas roupas ficam incríveis em você e outras não? Sabe, comigo já aconteceu de eu querer usar um determinado tipo de roupa porque eu achava super estilosa e perceber que ficava péssimo em mim. E na época isso me abalou um pouco, porque eu fiquei me questionando, né? E aí? Eu não sou bonita? Por que que outras mulheres ficam tão incríveis nesse tipo de roupa, por exemplo, roupas oversized, e eu não? A época que aconteceu isso é que a oversized estava lá em cima, sabe? E eu achava super estilosa aquele estilo. Mas definitivamente não era o meu. Então talvez isso já tenha acontecido com você. Você tenha tentado se inspirar em alguém e um tipo de roupa definitivamente não te valorizou. E eu quero te dizer, isso não é porque você seja feia, sabe? Não é porque existe algum problema em você. E sim porque cada um de nós somos individuais e nós não vamos combinar com tudo. Tem algumas coisas que nos beneficiam, outras que não nos beneficiam tanto. Então, a teoria Keep Body Types, que é o que nós falaremos aqui hoje, ela nos ensina sobre isso, nos ajuda a enxergar isso, sabe? Por que algumas coisas dão certo comigo, outras não. E aí, com isso, nós podemos ir muito além, porque nós não ficamos só aí. Com isso também é possível nós irmos mais a fundo e descobrirmos mais sobre a nossa individualidade, sabe? Em gostarmos de sermos nós mesmos. E isso é uma jornada incrível, porque autenticidade é simplesmente uma coisa maravilhosa. Nós nascemos para isso, para sermos únicos, nós somos únicos. Só que muitas vezes, influenciados pela moda, por modismos, nós deixamos os nossos gostos, que muitas vezes são os que nos beneficiam, e olhamos só para isso, só para a moda, só para o modismo, só para as influências. E com isso nós nos distanciamos até mesmo da beleza, de realçar a nossa beleza. Então o método Kibe, ele vem para abrir os nossos olhos, tirar as vendinhas, sabe? É um método incrível. Quem trouxe esse método, quem disseminou ele no Brasil, sem dúvidas, foi a Renata Mendes, minha professora maravilhosa, com quem eu aprendi muito e continuo aprendendo. Estudei no Método Mais e agora tenho a missão de continuar, né? De levar adiante este conhecimento para que ele impacte mais vidas, assim como impactou a minha, e me transformou em uma mulher muito mais segura, muito mais confiante, que confia mais na própria beleza. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Érica Fernanda, sou apresentadora de um programa aqui na Band Maranhão, sou maranhense, sou do Maranhão e também consultora e estrategista de imagem e estilo. Criei este canal para falar sobre essa paixão que é a consultoria de imagem e estilo, que é a beleza. Então vamos lá, que a gente tá só começando e eu vejo um monte de coisa boa vindo pela frente. Bom, gente, o método Kibe, ele trabalha com o Yin e o Yang, né? Eu costumo dizer que é o Yin e o Yang de tudo. É como se todo o universo tivesse dois polos, sabe? O Yin e o Yang. Bom, algumas coisas são duras, outras são leves. Algumas coisas são macias, outras são ásperas, né? A gente pode observar isso nas roupas. Algumas coisas são maleáveis, outras são inflexíveis. Algumas cores são escuras, outras são claras. Algumas coisas são longas, outras são apequenadas. Algumas coisas são estreitas, outras robustas, outras afiadas. Entende? Então, o Yin e o Yang, se você quer aprender sobre Kibe, você precisa entender esses conceitos de Yin e Yang, sabe? Porque é tipo assim, Sol, Lua. É entender a matéria, sabe? Dos objetos, do que são constituídos, que algumas coisas são leves, macias, sabe? Sedosas, outras são ásperas. Algumas modelagens, elas são leves, fluidas, outras são esculpidas. E na nossa beleza, nós também encontramos o Yin e o Yang, sabe? O Yin tá nossas formas arredondadas, tipo
Olha o meu rostinho. Um ovalzinho, a gente vê formas arredondadas. Mas tem rostos que expressam esse yang. Enquanto eu posso expressar uma feminilidade, uma delicadeza, tem os rostos também lindíssimos, mais marcados. Tipo Angelina Jolie, com ângulos mais marcados. Sabe? Tipo Olivia Culpo. E outras mulheres, tipo... Deixa eu pensar uma brasileira. Gabriela Versiani, a namorada do Murilo Huff. Tem o rosto, os ângulos mais marcados, que impõe uma força, que transmite a força delas, sabe? Esses rostos mais marcados, mais angulares, mais afiados, mais arqueados, né? Com a sobrancelha mais arqueada e tal. Esses rostos geralmente são, né, ali da identidade dramática, até mesmo das naturais, podem haver esses ângulos, né, mais afiados, mas principalmente nas dramáticas puras, enfim. Então, é muito interessante para você que quer saber sobre o qibi, observe mais sobre o yin e o yang, sobre os conceitos do que seja yin e o que seja yang. Então, yin é o que é suave, delicado, arredondado. Yang é o que é forte, estruturado e angular. E tem algumas identidades, né, que tem essa mistura do yin e o yang. E outras que tem essa simetria entre o yin e o yang. Tem algumas que tem essa mistura, uma partezinha yin, uma partezinha yang, isso está muito na família das gaminhas. E tem outras que é como se o yin e o yang fosse batido no liquidificador e ficasse um pouquinho de um e do outro e a gente não soubesse identificar exatamente o que é o que. Isso são as clássicas, tá? Então, na teoria qibi, nós temos também uma divisão de identidades, que eu vou te falar agora. Temos o dramático, que é o yang puro, tá? Que tem linhas retas, como eu já falei, e uma presença mais forte. E sim, as mulheres desse tipo podem ser muito femininas, tá bom? Muito sensuais. Então não tem nada a ver com parecer homem ou não, tá bom? Nós temos o romântico, que é o yin puro. O dramático é o yang puro. O romântico é o yin puro, que tem formas mais suaves. As românticas têm formas mais suaves, tem uma feminilidade mais marcante, tá? Aí nós temos o romântico teatral, que é a romântica, com essas formas suaves, mas com um pouquinho mais de teatralidade. E nós temos o dramático suave, que é um desdobramento do dramático puro, só que com um pouco mais de suavidade. Então as dramáticas suaves têm mais carne, têm mais volume e são mais curvilíneas também do que as dramáticas puras, tá? Nós temos as clássicas também, a família clássica, que tem um equilíbrio entre o yin e yang, que eu falei pra vocês, que é como se fosse batido, sabe? No liquidificador, as duas identidades e fica ali uma mistura homogênea. Então essas são as clássicas. E essa família clássica se desdobra entre clássica suave e clássica dramática, tá? Clássica pura. E temos também as naturais, que são a mulher que tem aquela vibe mais natural, que é uma mulher que tem uma aparência mais descontraída, uma estrutura levemente ampla, né? Porque nós temos as dramáticas ali que são mais yins, as naturais também tem mais, quer dizer, mais yang, dramática mais yang. E as naturais também tem um pouco mais de yang, com adição de yin algumas, né? Mas elas não, diferente das dramáticas, elas não têm aquela estrutura mais afiada. As naturais têm uma estrutura mais robusta, um pouquinho mais larga, sabe? E aí, mas só que temos também as naturais suaves, que são as naturais com adição do yin. Então você está vendo que tudo é uma mistura do yin e do yang, por isso que é importante saber os conceitos de yin. Então as naturais suaves é o yang com uma mistura de suavidade do yin. E as naturais extravagantes
são aquelas que tem mesmo o yang com mais yang. E as naturais puras também. Tem a gamine também. A gamine, ela é yin, mas com os toques de yang, tá? Então nós temos a gamine pura, que é uma mistura de yin e yang. Temos a gamine suave, que é yin com um pouquinho de... É bem yin, a gamine suave, né? E a gamine extravagante, que tem umas pitadas aí do yang. Então, gente, o Kibe nos mostra que um grande erro que a gente faz é deixar de trabalhar com a nossa individualidade e não se conhecer, sabe? Porque a gente perde não tendo certo conhecimento. A gente fica sempre comprando errado, a gente fica insatisfeita, insegura. Então o conhecimento é poder, o conhecimento liberta. E essa teoria é uma teoria incrível e muito prática. A gente pode colocar tudo na prática. A ideia é essa, colocar na prática, entender, se entender e aplicar na prática, sabe? Comprar de forma assertiva mesmo. Viver essa teoria na prática, sabe? Se eu quero me arrumar para uma festa e eu sou uma romântica, eu vou como? Eu vou saber como ir. Eu vou toda no ornamento, eu vou com o meu cabelo no ornamento, eu vou com aqueles brincos bem ornamentados, eu vou com aquele vestido que desenha, que tem suavidade, sabe? Com aquele desenho que tem, com aquele vestido, aquele tecido que tem um brilho. Isso vai me realçar, eu vou estar ali me realçando, trabalhando com a minha individualidade, levando a teoria em conta, colocando na prática, né? Eu vou pintar o meu cabelo segundo o que eu aprendi. Isso vai evitar o quê? Erros, né? Eu vou sair ali harmônica, porque a beleza é isso, a beleza é a harmonia. Então, a teoria é para ser aplicada, é para aprender e saber aplicar na prática. E funciona, gente. Funciona demais, sabe? E com isso, a gente cada vez se aprimorando, se descobrindo. O Kibe é um universo mesmo. É muito interessante, porque ele vai trabalhando e mostrando a nossa individualidade, sabe? E aí muita coisa começa a fazer sentido, porque algumas coisas dão certo, porque outras não. Eu já não sinto mais falta do que não dá certo. Eu já tô feliz com aquilo que dá certo. E não tem essa ideia de, eu vou ficar limitado. Não fica. Pelo contrário, você saber o que não te beneficia é maravilhoso. Você não precisa de um guarda-roupa enorme. Você não precisa estar gastando o tempo todo, sabe? Você começa a comprar estrategicamente. E por fim, elegância, beleza não é parecer outra pessoa. É revelar ao mundo quem realmente é. Se vestir na sua melhor forma. Sair harmônica aos olhos dos outros. O cérebro interpreta a beleza como harmonia. Você está harmônica. As pessoas enxergarem a sua beleza. Independente de padrões, sabe? Você não vai precisar seguir todos os padrões. Você vai se sentir segura. Você não precisa sair com uma coisa arcaica, sabe? Com uma coisa que não tá na moda. Você pode acompanhar tendências, mas você vai fazer isso de forma muito estratégica, muito assertiva. Você não vai usar o que não te beneficia só porque tá na moda também. E com isso é possível descobrir mais coisas, né? Porque o Kibe, ele vai revelando mais do que o nosso interior, vai revelando também um pouco do que tem por dentro, né? Porque, afinal de contas, o que tem por fora revela a sua essência, revela o que tem por dentro. Então, os seus olhos, o seu cabelo, os seus traços, eles estão aí e eles refletem. A ideia, né, do Criador foi refletir a sua personalidade através dele, através dos seus traços. Sabe? E muitas vezes, gente, tem muitas pessoas ruins e elas estão tomando teu lugar. Porque de repente você tá com uma imagem que não te descreve. Talvez você seja um excelente profissional, você seja uma pessoa encantadora, maravilhosa, doce, mas você tá se vestindo totalmente em desacordo e o mundo não te enxerga
como você realmente é, com essa essência que você tem. Porque você simplesmente não tá sabendo se vestir. Olha como isso é impactante, é incrível, não tem jeito, gente. O nosso exterior afeta o nosso interior, sabe? Então, se vestir bem não é sobre futilidade. Se vestir o melhor, sabe? O melhor pra você não é futilidade. Revelar sua beleza não é futilidade. Isso é bom. É ótimo que você saia harmônica, que as suas cores revelem quem você é, que as suas cores combinem com você, que as suas cores não te deixem abatida, que as cores que você tá botando combinem com você, sabe? É ótimo você transmitir essa harmonia, essa paz, essa beleza, que vai além de padrões, que vai além de vulgaridade, que vai além de sentimentos torpes, mas uma beleza de autenticidade, uma beleza de você tá mostrando quem você é, o que você tem por dentro, uma beleza de você tá se revelando autêntico, único e harmônico, agradável para quem tá te vendo, sabe? Isso impacta demais. No seu trabalho, as pessoas vão te olhar e te dar mais credibilidade se você tá com uma aparência boa. Estudos comprovam que o cérebro, as pessoas instantaneamente têm um julgamento sobre nós quando nos veem através de nossas roupas, pelo que nós apresentamos fisicamente. Antes que elas falem com você, a sua imagem gera um impacto. Então você merece impactar segundo o que você é, positivamente. Vai ver você é alguém maravilhosa, pessoa boa, amorosa, amável, mas as suas roupas talvez não transmitam isso. E não subestimem, porque isso realmente faz diferença, tá bom? Então, fica por aqui, vamos aprender mais juntas, vamos crescer mais juntas. Trarei mais conteúdos falando de cada identidade corporal, tá? E se você quer acelerar esse processo de se descobrir, fala comigo, entre em contato comigo pelo meu Instagram, @ericafernanda_apresentadora, tá? Eu tô com vestido vermelho e um sorrisão, e aí eu espero que você me encontre e entre em contato comigo, marque a sua consultoria, que eu vou dar o meu melhor para te ajudar, tá bom? Com todo o amor do mundo. E você que está assistindo esse vídeo, quer aprender mais sobre o Kibe, continue. Teremos mais vídeos falando sobre Kibe. O próximo vídeo vai ser falando sobre a identidade corporal romântica. E, gente, não esquece de curtir, porque dá um trabalhinho fazer isso aqui, viu? Então, é isso. Fiquem com Deus. Espero ter te ajudado e até mais.